Nós, os mortos-vivos. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje eu queria trazer mais um assunto indigesto, que é o seguinte. Em 1996, eu e Lígia começamos a pesquisar, sem saber que a gente estava pesquisando. Foi chegando na nossa mão alguns conteúdos do Graham Hancock, do Robert Bauval, do Robert Schoch, do Johnny West, do Eric von Däniken, do Zecharia Sitchin. Esse material foi chegando em 96. E a gente foi se envolvendo sem perceber o que poderia surgir a partir dali. Acho que foi em torno de 2000 que a ficha começou a cair, que aquele estranho interesse por aqueles assuntos que esses autores estrangeiros e alguns não, e muitos autores brasileiros, nem todos com a estatura desse pessoal que eu mencionei, alguns sim, mas foi a partir de 2000 que a ficha começou a cair de que a gente estava numa empreitada difícil e dolorosa, que era tentar entender um pouquinho que fosse quem nós somos, quem eu sou, quem você é. Eu sabia que muitas versões que rolavam por aí, no meio acadêmico, na ciência, nas nossas escolas de segundo grau, nas nossas universidades, eu sempre desconfiei dessas versões, achando que tinha coisa complicada por detrás. E uma espécie de instinto foi me movendo, a mim e a Lígia, na direção da decifração de algo que a gente não sabia muito bem. Lá pelas tantas, algumas perguntas começaram a surgir, como, por exemplo, se a corrupção era intrínseca ao ser humano ou era uma questão de educação, né? A outra questão que me ocorria também era sobre o medo. Se nós nascíamos já com um enorme medo, ou se isso também era incutido, né? Processos de religião, educação, essa coisa toda. Perguntas aparentemente fáceis de responder, perguntas difíceis de responder, porque eu não queria lidar apenas com opiniões, eu queria lidar com algumas evidências, ainda que essas evidências parecessem estranhas, misteriosas, paradoxais e até pudessem sugerir teorias da conspiração. Esse é um outro termo que a gente precisa desqualificar, porque ele foi criado sinistramente para depreciar algumas verdades misteriosamente paradoxais. Tem verdades que a gente arqueologicamente trouxe à tona e que, ao batizá-las de teoria da conspiração, é como se a gente matasse a criança no seu nascedouro, né? Ou seja, o nascedouro daquilo que a gente busca compreender e perceber qual é a verdade no meio disso tudo. Essa pesquisa nos levou a muitos livros, a internet e também a intuição. Lembrando que eu cresci ouvindo que o conhecimento ele era passado de professor para aluno, de livro para leitor, né? E isso é correto. Mas eu também fui descobrindo com o tempo que não é só por essa via. Existe uma outra via, que é a via do acesso ao nosso inconsciente, o acesso à nossa psique, o acesso aos registros acásticos, tendo como veículo a intuição. Também percebi que a intuição era algo perigoso, porque a gente poderia chamar de intuição aquilo que seria meio delirante, sabe? Pessoa que tem uma vida totalmente assim caotizada e tem intuição aqui, ali, a gente desconfia também porque essa intuição não organizou minimamente a vida daquela pessoa. A palavra intuição é um guarda-chuva que pode caber muitas crendices,
muitas viagens na maionese, muitos delírios. Mas a intuição, com I maiúsculo, em caixa alta, tudo, você tem acesso direto ao conhecimento, independente desse ou daquele autor, ou desse ou daquele livro. Então, dentro dessas pesquisas, que começaram em 96, a gente começou também, através da meditação, do silêncio, do lugar onde a gente mora, que é um lugar que convida ao silêncio e à observação, a desvelar arqueologicamente, ou arqueopsiquicamente, ou arqueoastrologicamente, uma série de coisas muito significativas. Né? Por exemplo, essa pergunta, né, a corrupção ela é intrínseca ao ser humano ou isso é um desvio por conta da sociedade, da educação? Eu sempre tive uma vontade, na minha ingenuidade, na minha imaturidade, eu sempre tive vontade de dizer que não, isso não tem nada a ver com a inerência do ser humano, e sim com práticas de desvio, né? Mas eu fui descobrindo que não era bem assim, que a questão da educação, né, era fundamental, a influência do externo era fundamental, mas também nós tínhamos uma certa propensão, eu diria, interior, para poder nos corromper ou da gente poder se iluminar, evidentemente. E nessa pesquisa enlouquecida, ensandecida, misteriosa, absurda, cheia de graça e cheio de absurdo, né? A gente foi descobrindo, obviamente, porque a gente já sabia de que o homem não tinha vindo do macaco, que Darwin, até a terceira página, é bem legal. E a gente já sabia disso antes da pesquisa, mas a gente foi dando nome aos bois com o passar do tempo. Né? E a gente hoje já sabe que nós somos frutos de uma manipulação genética. Essa manipulação genética se deveu a exoseres. Nós somos híbridos, uma parte daqui, uma parte é lá de cima. Nós temos dentro do nosso DNA um mosaico de informações, exoinformações, informações que vêm de fora. Por isso a nossa autogestão é tão delicada, por isso a nossa autogestão é tão complexa, porque é como se você tivesse um maestro que fosse reger uma orquestra de 400, 500 músicos, 1000 músicos, todos muito geniais, para o bem e para o mal, para a luz e para a sombra. Para a gente se perder, não custa. Para a gente sentar no banco do carona e pedir, escuta só, me leva. Sabe, você chama um Uber, senta lá e fala assim, para onde que eu vou? Não sei. Me leva para onde você acha que deve. Você entra num táxi e pede assim, você me leva, não sei, me leva para onde você acha que... Por isso, quando eu estou tocando no assunto do morto-vivo, é uma provocação para que a gente possa acordar. Né? Dentro dessa manipulação genética ocorrida por inúmeros exoseres em relação aos hominídeos, os antropóides que éramos há milhares de anos atrás, 480, 450, 1000 anos atrás, antes do Homo sapiens, ali tem várias informações. A informação que nos leva a um estado búdico, um estado crístico, um estado díper, que é o estado de diferenciação e pertencimento, e, ao mesmo tempo, nós temos o oposto, que é o estado sombrio. Não é à toa que um dos nossos cérebros é o cérebro reptiliano, que é um cérebro instintual. Né? Na verdade, uma pessoa mais atenta, né, que é raríssima, porque nós estamos numa cultura da distração, na cultura da dispersão, mas uma pessoa mais atenta, ela percebe, obviamente, na cara da pessoa os sinais na nossa própria anatomia. As 33 vértebras, os 3 cérebros, qual é a função disso? Como é que isso veio? Isso já veio pronto? Isso veio se aprontando? Por que os 50 mil anos atrás teve um upgrade, né? Através do FOXP2? Pesquisem sobre isso. Então, é uma jornada assim antiquíssima, onde realmente nós podemos nos corromper também por um chaveamento que há dentro da gente e
por todo um sistema externo, né, político, social, educacional, religioso. Né? É como se alguém que tivesse uma tendência alcoólatra começasse a andar ou a frequentar adegas. Eu parei de beber já tem alguns anos, mas eu fui alcoólatra. E você anda? Eu ando hoje, assim, fico frequentando algumas festas onde as pessoas bebem muito. Pois é, ou você é tutoriado por uma consciência plena, ou você não tem condições de correr esses riscos. O ser humano, esse morto-vivo, ele tem mostrado que não tem condições de frequentar certos ambientes. Sabe aquelas tentações, sabe o arquétipo das tentações da montanha, né, que o avatar fica ali 30 dias ou 40 anos fazendo a travessia no deserto? Isso significa o quê? Significa literalmente um fato histórico ou significa uma simbologia, um arquétipo para a gente falar assim, puxa, será que eu fiz a minha travessia dos 40 anos? Aliás, por falar nisso, por que será que em torno dos 40 anos a gente vive astrologicamente um nível de estresse, que é o Plutão quadrado Plutão, Netuno quadrado Netuno e Urano oposição Urano, em torno dos 40? Por que será? Será que isso tem uma relação com o número 40 e com a obra alquímica, com a quarentena, com os 40 anos no deserto, para encontrar a Terra Prometida? Qual é a Terra Prometida? É o ser que é o self, é o ser em mim, é o eu sou, é o despertar? A gente já tem todas as informações. Todos os seres humanos, nós somos quase 8 bilhões de seres humanos aqui. Todos esses quase 8 bilhões têm todas as informações necessárias para nós sermos Budas hoje, agora. Né? Mas nós somos levados, como um bom morto-vivo, a sentar, né, no táxi e dizer, me leva onde você acha que deve, porque a ideia também de um pai, né, de um pai espiritual, onde a gente pode antropomorfizar, onde a gente pode dar nome, sobrenome, a gente pode até desenhá-lo, que normalmente ou ele é um velho simpático, barbudo, né, num trono, ou ele é um velho austero, barbudo, ou ele é um avatar lindo, maravilhoso, alto, de olhos azuis, cabelos louros. Então a gente vai projetando os nossos delírios, sem se dar conta de que, por exemplo, né, a fonte primordial, ela não tem forma, ela não tem forma, ela não é bípede, ela não é calva. A fonte primordial não tem forma. Se você pudesse, se nós pudéssemos ter um contato direto com a fonte primordial, leia-se, Deus, a gente não ia reconhecer. Né? O nosso consciente, com C minúsculo, não ia reconhecer, porque não é algo antropomorfo, é algo sem forma. Né? Por isso a gente chama na Terra de Rudá de Deus como o agora, a fonte primordial como o agora. Agora você imagina, o agora, ele é aqui, é em Andrômeda, é em Sírios, é num buraco negro, o agora. Mas se o agora é onipresente, o agora é Deus, é. Agora vai decifrar esse Deus quando ele é essa dança entre luz e sombra o tempo todo. Olha, minha autogestão não dá conta. Eu como autogestor, eu como autoadministrador, eu sou meio tati-bitati, entendeu? Ou isso é bom ou isso é ruim. Né? Pois é, nós mortos-vivos nos apequenamos, ou nos deixamos apequenar por atalhos, caminhos fáceis. Né? Essa pesquisa, você viu, começou em 96 e insisto que lá atrás a gente não sabia que estávamos pesquisando. Nós fomos acometidos pela pesquisa. Foi em 2000 que a ficha começou a cair, veio vindo. Aí é uma paixão, é um tesão, mas é muito difícil também. É muito difícil, porque a gente na juventude, por exemplo, na juventude, eu sempre me inclinava para posições políticas que contemplassem uma justiça social. É simples assim. É simples assim. Uma criança, quando você pega uma criança de 2, 3 anos, ela fica muito sensível a um bichinho que está machucado.
Pega uma criança de 2, 3, 4 anos que passa na rua e vê um mendigo, né, pedindo um prato de comida, isso impacta a criança. Isso impacta. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Significa que nós, numa tenra idade, ainda estamos bem sensíveis. Claro que com o passar do tempo, a gente vai normalizando. Um mendigo pedindo, isso eu tenho no mundo inteiro, eu não vou salvar, não sou eu que vou ser a palmatória do mundo, eu não vou salvar o mundo. Né? Mas a gente, numa juventude, vai se inclinando para posturas políticas, posturas de cidadão, onde a justiça social, né, onde distribuição de renda, onde tudo seja equânime. Porque você olha assim e fala assim, por que fulano tem bilhões e Beltrano está morrendo de fome, sem comida, sem isso, sem aquilo? Né? Eu nunca achei que isso fosse de esquerda, muito menos de direita. Eu sempre achei que isso fosse humano, absolutamente humano. Você perguntar para essa criança, assim, que ela olha para um menino de rua, deitado, dormindo no frio, essa criança não é de esquerda, não é de direita, nem é de centro. Ela ainda guarda dentro dela uma vitalidade, uma vida que nós, mortos-vivos, já normalizamos, que é sentir e perguntar, mãe, por que aquela criança está dormindo ali naquele papelão? Né? Bem, e aí nessa pesquisa a gente vai caminhando e num dado momento a gente se depara com coisas assim muito difíceis de engolir. Principalmente de alguns anos para cá, que quando a gente percebe que os dois lados são patrocinados pela mesma organização, né? Isso é uma porrada. Isso é uma porrada. Quando os dois lados, um lado pretensamente social e um lado pretensamente predatório, são patrocinados pelo mesmo senhor. E aí, quando você vai adiante na pesquisa, né, e pesquisa com P maiúsculo, a gente vai descobrindo que também não é um país, nem dois países, que um luta contra o outro. Você imagina o tempo que a gente gastou acreditando no conflito Rússia e Estados Unidos. O tempo que a gente gastou, né, sem perceber o que estava por detrás. Hoje a gente pode falar palavras que, de repente, sei lá, a gente tem que depois limpar a boca, não sei, mas palavras como Black Hawk ou palavras como Vanguard. Isso nos remete aos donos do mundo não terem um país. O país é o país do dinheiro. Então, esses amigos todos, Estados Unidos, que é amigo da Rússia, que é amigo da China, que é amigo da Alemanha, que é amigo da Itália, que é amigo da Inglaterra, que é amigo da Coreia, todos esses amigos que fazem papéis de oposição e a gente fica com a bandeirinha ali torcendo por um e demonizando o outro, tem o paizão, né, que é uma equipe, certamente uma equipe sombria, que o objetivo é, através do medo, levar a gente para um estado de submissão, de alienação, sem perceber que esses dois lados, essas supostas guerras que parecem sim naturais, são desavenças nada, são um projeto. Essa pesquisa, difícil de entubar esse negócio, é perceber que é um projeto. Né? Quando a gente fala agora da agenda do Fórum Mundial, você lê o texto, nossa, que texto maravilhoso, nossa, como eles estão preocupados com a gente. Daqui a pouco a gente para e fala, mas foram essas mesmas pessoas que criaram esse mundo de extrema desigualdade. E lá atrás a gente acreditava que a esquerda, que o centro, que a extrema esquerda, a extrema direita, e continuando distraindo. E os nossos patrões sombrios, não estou dizendo os que estão acima deles, não estou falando das hierarquias que estão acima, mas essa galera está muito acima dos governos de países, porque essa galera, Biden, Putin, Xi Jinping, são office boys. Eles não mandam nada. Eles não mandam nada. Então, quando você chega nessa realidade, você fala assim, mas peraí, me fizeram de idiota esse tempo todo? Foi isso? Deixa eu ver se eu entendi bem. Me fizeram de idiota?
Quer dizer que esses dois lados são patrocinados pelo mesmo organismo? É. Mas que partido é esse? É o PD, é o Partido do Dinheiro. Partido do Dinheiro. E você não precisa ser tão tirânico assim. Você pode usar as religiões como testa de ferro, como laranja. Você usa as religiões como laranja. Entendeu? Esse medo, essa insegurança e a busca de um salvador, né, tanto para o eleitor quanto para o devoto. Não, olha só, eu sou um indivíduo, eu acredito em Deus, quer dizer, ou por outra, eu sei Deus, Deus vive aqui, a fonte primordial sempre é aqui. Eu tenho uma singularidade e, ao mesmo tempo, tenho uma empatia com o entorno. Eu não vejo esse lado ou aquele lado. Eu vejo o nosso lado, que é o lado de todos. E todos mesmo. Eu estou falando dos humanos, dos minerais, dos vegetais, dos animais, eu estou falando da vida. Pró-vida. É disso que eu estou falando. E você que está me ouvindo, você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Mas é difícil também, porque isso mexe com uma ferida narcísica. Isso mexe com uma ferida narcísica. Por quê? Sabe? Eu torço pelo Flamengo, eu torço pelo Vasco, eu torço pelo... Ok, ótimo, maravilha. Aí um dia você descobre a possibilidade do campeonato ser carta marcada. Entende? E aí você fala assim, pô, me fizeram de idiota aqui, nesse tempo todo eu torcendo por fulano, por Beltrano, por Ciclano, quando na verdade o patrão desse povo todo... Mas, ó, esse discurso, essa fala, né, ela pode parecer sem esperança, mas não é não. Eu quero lembrar uma coisa. Se é verdade, e é verdade, que nós somos seres híbridos, fomos manipulados por exoseres e temos dentro da gente uma série de informações, inclusive uma chave que tem a ver com corrupção, com medo, essa coisa toda, nós também temos tantas outras ligadas ao estado de hiper, ao estado de diferenciação e pertencimento e tudo mais. Se isso é verdade, é bom lembrar o seguinte, que se você pergunta a ciência vai falar de genética como uma propriedade, como ninguém mais pode falar sobre genética senão a própria ciência, porque é uma coisa ligada a um processo químico e tudo. Essa pesquisa nos trouxe outras informações de que a nossa genética pode ser alterada através da consciência. Caixa alta, tá? Não é a consciência que a gente pensa ter. A gente, quando fala em amor, não é bem esse amor que eu me refiro. Quando a gente fala de consciência, não é bem essa consciência. Eu tenho consciência, e aí o fruto dessa consciência é um mundo pior. Eu estou me referindo a outra, com C maiúsculo, que significa quando a ficha cai e você solta aquele padrão, você larga aquele modelo, você larga aquela crença, você não tem medo do risco de você estar na chuva e no sol, porque você está amparado, você está totalmente amparado pelos teus mestres, pelos teus guias, por esse governo que está acima do, entre aspas, donos do mundo. Que eu insisto, esses donos do mundo são corporações transnacionais que não têm nacionalidade, não tem nada de Estados Unidos. Tem um projeto. Agora mesmo tem um projeto de dar quebrar as pernas do Ocidente. Isso já estava implícito naquela conjunção tríplice de Plutão, Saturno e Júpiter em Capricórnio em 2020, porque assim foi nos últimos 2000 anos. Quando ela aconteceu, teve uma quebra majoritariamente no Ocidente. Isso é um projeto de alternância, né? Mas quem controla isso num plano mais alto, mas ainda assim muito denso, essa diversidade, essa alteração de poder é boa, porque ambos servem a esse mesmo pessoal, que são exoseres e também são seres híbridos. Vocês não vão encontrar, se vocês me perguntarem assim, dá o nome dessas pessoas, elas não têm. O narcisismo delas é diferente do nosso. Nosso narcisismo é querer aparecer, nome, né, a cara, todo. O narcisismo deles é outro, é sentir que estão lidando com ratos de laboratório, com cobaias. O narcisismo dele é perceber que eles
eles são uma espécie de deuses que podem manipular com a sua própria cria. Né? Não querem aparecer, não podem aparecer, porque se aparecem, eles são reais, são tangíveis. Muitos são tangíveis, outros menos tangíveis. De quem eu estou falando? Desses seres que fazem com que essa brincadeira de direita e esquerda seja patrocinada por esses donos. E esses donos têm funcionários, têm laranjas, que são os office boys, são os presidentes de grandes países e de grandes corporações. Pô, mas Sérgio, peraí, se minimamente tudo que você está falando é verdade, nós não só estamos enrascados, mas sem saída, é um checkmate. Tem uma coisa na nossa Constituição que não pode ser manipulada, não pode ser alterada. Né? A gente tem muitas vulnerabilidades. A gente tem muitas vulnerabilidades para poder ser manipulado, para poder isso e aquilo. Mas temos dentro da gente a consciência, que é a nossa relação direta com a fonte, que a fonte primordial é a consciência, né? Que é o mesmo nome de amor. Por isso eu não falo ter consciência. A pessoa que é consciência é um avatar. Mas nós somos, né, nós todos temos dentro da gente esse consciência ou esse ser consciência. Esse aí está acima de qualquer genética, está acima de qualquer manipulação. Tá acima. Então, se você ou eu formos presos justamente ou injustamente, nós podemos ser seres livres, totalmente livres dentro de uma cadeia. Até porque, o que é o planeta Terra, se não uma prisão? O planeta Terra é uma escola, é uma prisão, é um manicômio e é uma cocaína. Se pegar o planeta Terra, ele é uma escola maravilhosa, fantástica, incrível, belíssima, difícil, é pós-doc, pós-doc, entendeu? É uma prisão, você não pode sair daqui quando você quer, é um manicômio, porque a gente vai normalizando atrocidades, né? E é uma cocaína para suportar esse troço. Eu sei que o planeta Terra é efetivamente um paraíso. Ele foi, ele é, ele será, até o dia que ele cumpra o seu Dharma e não esteja mais aqui. Né? Mas o que a gente faz, né, com esse paraíso? Eu não estou só falando do nosso desrespeito ao meio ambiente, não. Eu estou falando a gente não se dirigir a essa mãe Gaia, que é um ser vivo, com amor, ternura, com respeito é óbvio, mas com amor, com ternura e com escuta de aprendizado, com uma escuta de aprendizado. Vocês imaginam, a Terra, ela é feminina, para ser assim um pouco mais contundente, né? Eu prefiro errar, mas ser pedagogicamente mais claro, eu vou dizer que a Terra é uma mulher. Assim como eu poderia ser também, já que eu me permito ao erro e prosseguindo no meu erro, eu poderia dizer que o céu é um homem. Eu estou dando nome aos bois ao que muitas mitologias fazem. O casamento do céu com a terra, Uranus com Gaia. Uranus é o masculino, Gaia é o feminino, o céu é o masculino, a terra é o feminino. Isso é mitologia, olha, isso está dentro do nosso DNA, isso está dentro da gente. Quando a gente não olha para essa mulher chamada planeta Terra, chamada Gaia, e a gente não lida como se lidasse com a mãe, com a mulher, com a amante, com a esposa, com a amiga, com a filha, porque também ela é filha, na medida em que a gente também é cuidador dela. Ela nos cuida enquanto a gente cuida. Então, o que é isso que eu estou falando? Há quanto tempo nós estamos aqui? Há quanto tempo nós estamos aqui? Nós, mortos-vivos, que quando eu falo isso, eu não estou dizendo que essa é a nossa essência.
Eu estou dizendo onde nós nos encontramos. Nós nos encontramos hoje num estado vampiresco, sabe? Tanto sendo vampirizado quanto vampirizando, sendo vampirizado quanto vampirizando, né? Nossa comida, nosso estilo de vida, a maneira que a gente lida com o planeta Terra, nossa relação com os recursos, com o dinheiro, com os afetos, com as pessoas que estão ao nosso lado. A gente não sabe quem está do nosso lado. A gente não sabe nem quem somos. Mas olha, se dissesse que a gente chegou aqui tem 20 anos, 30 anos nesse planeta, não, ok, não. Pela ciência, o Homo sapiens está aqui há 250 mil anos. Mas vamos nos nossos livros de história, assim, que tome cuidado ao lê-los, hein? Tome cuidado. Se puder abandoná-los e partir para uma pesquisa mais profunda. Mas esses livros falam do Neolítico, há 10 mil anos, né, antes de Cristo, as primeiras civilizações, a coisa do gregário, né, o nômade baixa a bola e começa a entrar um aspecto gregário. Tá bom, 10 mil mais 2, 12 mil anos. E aí? Eu não vou dizer para você que nós estamos no mesmo lugar que estávamos, não. Nós temos muito mais informação e conhecimento necessário para a nossa libertação, para nós colocarmos esse morto-vivo totalmente vivo, em estado de hiper, totalmente vivo. Mas essas forças que estão acima das nossas cabeças, que fazem a gestão sombria desses países amigos, insisto, desses países amigos, como a Rússia, que é amiga dos Estados Unidos, que é amiga da China, que é amiga da França, que é amiga da Itália, que é amiga da Coreia, que é amiga do... Quando a gente tem que aprender a usar a palavra projeto. Se ficar falando de guerra, fala assim, o projeto Ucrânia, o projeto OTAN, o projeto Rússia. Ou vocês acham que tudo isso aí é porque comunismo, capitalismo? Gente, vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. E a consciência é o único caminho, a única via para a gente poder reverter esse quadro. Senão a gente fica refém. A nossa galáxia e o nosso sistema solar, ele é heavy metal. Ele é heavy metal. Heavy metal porque o gradiente de dualidade aqui é muito alto. Você quer, por exemplo, quando uma galáxia chega ao seu fim, quando ela finaliza o seu Dharma, isso significa que o gradiente de dualidade foi diminuindo, até terminar. E essa galáxia, ela morre, ela parte, ela é reaproveitada num outro patamar. Né? Os universos idem. Que são seres vivos também. A nossa galáxia, nosso sistema solar, o planeta Terra, tem um gradiente alto de dualidade. A vantagem desse gradiente alto de dualidade, que a gente também poderia até chamar de polaridade, é que exige muito do nosso arbítrio. E o arbítrio é a maior mola propulsora para a expansão de consciência. É o que eu estou escolhendo, o que eu escolho. O arbítrio é a maior mola propulsora para o nosso desenvolvimento espiritual. Quando eu digo assim, você senta no Uber e fala para o cara assim, escuta, me leva para onde você acha que deve ser, eu não sei. Arbítrio zero. Qual é o arbítrio de uma lontra? Qual é o arbítrio de um ornitorrinco? Isso significa o quê? Tem um nível evolutivo. Nós temos um arbítrio muito maior do que um ornitorrinco, mas muito menor do que a gente imagina, mas o suficiente para a gente decidir, fazer escolhas. Né? E porque essa história da lei do karma, essa história que a Índia já nos presenteou há 6 mil anos atrás, a lei do karma e depois o Dharma, né? Você colhe aquilo que você planta,
Isso parece ser, tá, legal. Não, isso é vital. Né? Eu quero ser feliz. O que você está plantando agora? O que você está escolhendo agora? Qual é a tua escolha agora? Né? Então, a consciência é o único recurso, a única natureza, o único organismo, a única realidade que pode mudar todas as realidades, inclusive algumas propensões genéticas, inclusive algumas propensões ideológicas, educacionais, filosóficas, religiosas. A ficha ainda não caiu para a maioria das pessoas que as religiões foram criadas para manipular as pessoas para essa função do medo e do salvador, do medo e do salvador, medo, pecado, salvador, medo, pecado, salvador. Eles não têm, salvo alguns pedaços aqui e ali. Por exemplo, você pega o cristianismo, quem sabe ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento, do ponto de vista de um olhar mais arquetípico, pode encontrar muito valor ali, muita coisa nutridora da jornada. E encontrar muita coisa. Porque, na verdade, a coisa mais maravilhosa é que não é só no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem nos livros budistas, nem nos livros islâmicos, nem no Alcorão, mas em todos os lugares, nas folhas de uma árvore, quando você corta a árvore, você vê os anéis da árvore, ou os anéis do gelo, aqueles tubos do gelo que você tira, ou numa formiga andando, quem tem uma capacidade de poder interagir, né, com empatia e alteridade, nem precisa de livro sagrado. Você se aproxima da natureza, a ficha vai caindo sobre qual é o caminho, qual é o Dharma, qual é a missão, qual é o propósito, qual é o projeto. Mas, se nós temos, de um lado, as religiões, do outro lado, os governos, que tem um projeto de distrair a gente, deixar a gente com medo, e pedir dois salvadores, um salvador na igreja, outro salvador na política. Quando a gente fica como um morto-vivo, apequenado, refém, sequestrado por essas realidades e não se dá conta de que dentro da gente, através da consciência, que não é ter consciência, é ser consciente e depois ser consciência. Talvez merecesse um vídeo só sobre esse assunto, a diferença de ter consciência, ser consciente e ser a consciência. Né? Porque aí você está livre, ainda que tenha esse corpo, ainda que tenha esse ego, ainda que possa estar numa cadeia, como nós todos estamos. Aqui a gente alterna como um chaveirinho holográfico, a gente alterna o paraíso que estamos, o cemitério que estamos, o manicômio que estamos, né? A prisão que estamos. O paraíso que estamos, o cemitério, né? O manicômio, a prisão que estamos. Isso são metáforas, né? Não, não são metáforas. Não são metáforas. Gente, não vou me estender mais. Talvez alguém que tenha chegado agora e me pergunte assim, mas vem cá, do que você está falando mesmo, hein? Do que você está falando? Então, para terminar, usando o poder de síntese, eu diria que a minha tentativa hoje foi mostrar o seguinte, que, primeiro, como seria interessante que cada um pudesse fazer uma pesquisa profunda sobre a verdadeira origem da humanidade. E nessa pesquisa, que é difícil, é muito difícil e para mim muito apaixonante, a gente vai descobrir que nós somos manipulados por esse jogo, né, de dualidade, de polaridade, onde tem, em cima disso, os donos do mundo, os donos no sentido denso, que não fazem parte de nenhum país. Hoje a ideia de país é uma ideia ultrapassada. Quando as pessoas falam de nacionalismo, é uma ideia muito perigosa. Uma coisa é você ter a individualidade daquele país, é você ter a sua cultura, é você ter
a singularidade, né, as características próprias, mas perceber que esse país ele pertence a um planeta. Somos todos nós, no mínimo, somos irmãos. Isso não é um discurso religioso, não. Isso é um discurso científico. Enquanto a ficha não cai nessa obviedade, a gente fica de um canto para o outro. Então, essa minha fala de hoje é para dizer o seguinte: olha, dá uma paradinha para pensar que a gente está sequestrado por uma dualidade, a gente está sequestrado por uma polaridade. A consciência, ela que é em nós, é impossível ela ser sequestrada por quem quer que seja. Se nós estamos distraídos com esse joguinho de videogame, se nós estamos distraídos com o nosso medo, a nossa baixa autoestima, a nossa identificação com menos, nosso apequenamento, o que entrar é lucro. O que entrar é lucro. Sabe? Vou votar no menos pior. Né? Acho que nós não merecemos um sarrafo tão baixo. É disso que eu falo. Mesmo pessoas que não tiveram estudo, que estão passando fome, que vivem em condições terríveis, que não sabem nem ler nem escrever, até essas pessoas, e todas as pessoas, têm um self, tem um ser que é, tem uma fonte primordial dentro, tem registro acástico. Se a gente trouxer mínimas condições para que elas possam acessar essa biblioteca interna, é uma revolução consciencial. A Era de Aquário, que a gente não vai ver, que ela ainda vai demorar, mas o seu aroma já está no ar, a gente já sente a presença dela, a gente tem que estar preparado. As pessoas que batem o pé em nacionalismos no momento onde a Era de Aquário se aproxima, é uma pessoa que está começando a comprar casaco na entrada do verão. Sabe? O verão está chegando, opa, vamos comprar casaco. Eu acho que tem alguma coisa fora do lugar. Para onde é que a gente está indo? Nós estamos indo para estágios aquarianos, assim como a gente está saindo de estágios piscianos. Já estivemos em Áries, já estivemos em Touro. E a história humana fala disso. Um dia eu vou falar sobre as eras, para vocês compreenderem o que aconteceu na era de Leão, Câncer, Gêmeos, Touro, Áries, Peixes. E estamos indo aos poucos para a de Aquário. E fala de nacionalismo, fala do meu. Está muito perdido, não é pouco perdido, não. E se a pessoa fosse só perdida, não, mas qual é o mal que uma pessoa perdida faz? Quais são as consequências que isso rola? Gente, meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá e estou falando tudo isso de uma maneira apaixonada, que é minha própria natureza, por conta de que toda essa pesquisa que a gente vem fazendo, ela está pedindo para ser compartilhada aos poucos, porque tem muita coisa difícil de a gente engolir. Tá? Mas que por detrás de tudo isso, difícil de engolir, complicado, é a nossa jornada de sermos luz, de sermos energia. Entendeu? Então a minha fala jamais será: nossa, que difícil, que barra pesada, que complicado. Escuta, pois é, assim não dá. Me inclui fora dessa. Eu estou no outro lugar. Se está um dia lindo, oba, maravilhoso. Se está chovendo muito, opa, vamos aproveitar. Se está fazendo um frio descomunal, vamos. É isso. Porque você navegar quando o vento está a favor, lembrem de uma coisa, para terminar, tempos difíceis geram pessoas fortes. Né? Pessoas fortes, indivíduos fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas.
Pessoas fracas geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram indivíduos fortes. Indivíduos fortes, ou seja, nós já estamos em tempos muito difíceis já há muito tempo. Tá? Então, que cada um traga para si a responsabilidade da sua própria força